Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, é um grande prazer estarmos reunidos mais uma vez, porque nós sabemos que a história humana é uma história de um grande êxodo em busca de libertações. As libertações que se concretizam no seio da humanidade a partir do povo que se organiza. Portanto, a organização popular é síntese do nosso interesse comum de construção humana. Existe um padre que, inclusive, fala isso, né? Deus só ajuda quem se organiza. Esse saber popular que nós fomos construindo da nossa interdependência humana e da nossa terra-dependência com a nossa mãe terra, é uma busca do reconhecimento da nossa ancestralidade, dos nossos saberes e de caminhos comuns a se construir. Por isso, amigos e amigas, esse ano, que é um ano de debate dos caminhos que a sociedade brasileira precisa tomar, eu quero convidá-los a fazer um mergulho nesse reconhecimento. A sabedoria dos povos organizadas a partir dos movimentos populares. Afinal, no seio dessa sociedade, no coração dela, pulsando esperança, está quem o nosso querido Papa Francisco sempre cita, os movimentos sociais, que para eles, ele os chama de poetas sociais. Poetas sociais porque são capazes de escrever esperança em meio à aridez e à realidade que está posta. A realidade para eles é muito mais aquelas questões, muito mais do que a realidade concreta vista, mas aquela que nós imaginamos coletivamente e a concretizamos a partir dos sonhos. É isso que move o povo. Por isso, eu quero fazer um convite a vocês a mergulharmos num bonito trabalho preparado pelos movimentos populares há alguns anos, já dá quase mais de 6, 7 anos, que é o Projeto Brasil Popular, uma coalizão de entidades e de movimentos populares que se encontram a partir de um paradigma. Afinal, eu acho que eu tenho que até consolidar com vocês essa palavra paradigma, que é o paradigma, é o processo de mudança, de transformação, que não é uma realidade superior que nós encontramos, mas é uma resposta a um momento histórico em que vivemos que precisa ser atravessado, fruto da revolução. Paradigma, para Thomas Kuhn, inclusive, na ciência, é o paradigma de transformação e de resposta aos grandes problemas da humanidade. O paradigma da fé é quando a gente encontra um processo que não há resposta, mas há um processo de crer. O paradigma para a economia é superarmos uma lógica que está destruindo o povo para construir uma outra lógica. Paradigmas são travessias. Travessias que nós temos uma bússola, um mapa e nos jogamos mar adentro da realidade humana para compreender e construir coisas boas. Por isso eu quero apresentar para vocês esse bonito trabalho da Frente Brasil Popular. Inclusive, deixei a ecobag deles aqui como espaço temático para essa nossa reflexão. E eu quero apresentar para vocês esse trabalho que vai estar na nossa descrição, que foi fruto desses bonitos cadernos de formação do Projeto Brasil Popular, parabenizando todos que estiveram envolvidos, pensadoras, pensadores, pessoas de diversos lugares do pensamento brasileiro, do ativismo brasileiro, e que contribuem com um profundo documento que é a nossa bússola, o nosso caminho. E também parabenizar a Secretaria Nacional, né, na pessoa da Tereza, que enviou esse bonito material que vocês podem ter acesso online, virtualmente, nessa descrição, e que eu vou mostrar e trabalhar com vocês. Sabe que o Projeto Brasil Popular dividiu 4 cadernos, né? E eu quero debater esses 4 temas no decorrer de 4 encontros e hoje fazer uma apresentação geral do que pretende esse projeto. Afinal, quando a gente fala de projeto de sociedade, a gente chega num ponto central de discussão e reelaboração nossa. Afinal, se nós olharmos nesses últimos 100 anos, a organização popular conquistou muitas coisas. Veja, na década de 30, lá em 1930, quase 100 anos atrás, a Aliança Nacional Libertadora. Nos anos 60, o projeto popular, os movimentos populares que pediam as reformas de base
que possibilitou as discussões em torno do governo de João Goulart, que foi derrubado. Nos anos 80, o Projeto Popular Democrático, que inclusive teve uma grande bandeira, que foi a luta contra a ditadura e as eleições diretas e a reconstrução democrática do Brasil, que inclusive esse projeto foi derrubado nas eleições de 1989. Portanto, mais uma vez, os movimentos populares se unem e nós estamos falando de uma parcela dos movimentos populares, por isso que a importância de difundir essas discussões para que outros movimentos vejam, entrem em contato com a Secretaria Nacional do Projeto e comecem a debater e reformular as discussões que estão postas. É sempre um projeto em construção, não estanque, mas sempre em movimento. Por isso que eu acho que é importante, nesse próximo período, nós debatermos não ele somente à luz de uma democratização maior do processo eleitoral, das vozes e dos rostos que nós queremos nessa política. Também é um projeto para a organização comunitária e coletiva. Então, quero apresentá-lo a partir disso. Inclusive, citar até um trecho quando a gente fala de paradigma, de transformação. Eles citam Leonardo Boff num trecho que eu quero mostrar para vocês, porque novas perspectivas e para uma revolução em toda a constelação de opiniões, valores e métodos participados pelos membros de uma sociedade, fundamos um sistema articulado mediante o qual a sociedade e o conjunto de suas relações se orienta e se organiza. Então, nós estamos partindo de um pressuposto. Há uma crítica a esse modelo de sociedade de produção que é o capitalismo. E que nós podemos realizar nesse exato momento uma transição que aponta horizontes, uma transição socioecológica, do encontro da ecologia integral, de uma economia solidária, de uma arquitetura cultural, social, de sociedade que cuide de todas as pessoas, de todos os seres. E a partir disso, eu quero apresentar os 5 eixos norteadores para a construção de cadernos de debates de discussão da sociedade brasileira no Projeto Brasil Popular. Então, eu quero apresentar para vocês aqui, coloco aqui uma artezinha que eu fiz como para elucidar esse diálogo, que são esses 6 eixos norteadores, 6 eixos balizadores. Então, veja só. O primeiro eixo que o Projeto Brasil Popular coloca é discutirmos vida boa para todas e todos. Porque nós sabemos que debater o acesso à integralidade dos benefícios construídos pela humanidade deve ser um grande eixo norteador, deve ser o principal eixo. É a partir disso que nós debatemos, né? Gerar a partilha do desenvolvimento e a criatividade e as relações prazerosas e a satisfação das necessidades que já construímos até então. Então, vida boa para todas e todos supera essa lógica dualista da vida boa para alguns do mundo capitalista. O segundo eixo é a defesa da natureza como bens comuns. E bens comuns é natureza, terras, florestas, ar, água, minérios, biodiversidade, mas também é cultura, é linguagem, conhecimentos tradicionais, patrimônio histórico. Então, entendermos bens comuns como algo que nunca deve ser dominado pelo mercado e pelos interesses de alguns. Deve ser tudo sempre patrimônio da humanidade. O terceiro é a construção permanente de uma sociedade igualitária, a igualdade social e valorização da diversidade social e cultural. E, para isso, nós precisamos que cada vez mais a produção e distribuição de bens, que é a riqueza, seja um meio para viabilizar uma vida boa para todos e todas. Então, garantir voz, garantir espaço, garantir direitos para todos os povos. O quarto eixo é, de fato, a valorização de uma construção democrática, de participação popular na gestão do Estado. E isso só ocorre com uma organização enraizada que viabilize essas lutas, essas reflexões pelo povo. O quinto eixo vai falar sobre soberania e desenvolvimento.
E soberania, essa palavra soberania, vem da garantia de autodeterminação sobre nossa história, sobre nossas fronteiras, sobre nossa cultura, e sobre os nossos caminhos que queremos dar enquanto grupo, enquanto coletivo. Então, a soberania popular afirma que o povo decide os rumos da vida social e defender os territórios e bens comuns. E, por último, o sexto eixo, que não é o menos importante, parece-me, ao ler, um fio condutor que traz do primeiro até o sexto, é a prática dos valores humanistas. E entendermos que a história da civilização humana ela está calcada na luta permanente e na prática da solidariedade, da justiça social e na busca pela igualdade social. Então, esses 6 eixos, eles estruturam nossa reflexão e é daí que nós vamos mergulhar nos 4 cadernos elaborados pelo Projeto Brasil Popular. Veja, nesse site que eu mostro para vocês aqui, que vocês vão ter acesso virtualmente na descrição, você tem os cadernos de textos para debates. Então, são esses 4 debates, esses 4 eixos, 4 debates centrais que vão ter para dentro dele esses 6 eixos construindo as políticas e debates. Então, veja só, quando a gente entra no eixo 1, que é direitos, a gente vai debater do eixo 1 esses pontos que estão aí: cidades, cultura, educação, esportes, religiões, valores e comportamento, saúde coletiva. A partir de qual premissa? Desses 6 debates. Então, veja que nós temos aí um grande percurso para fazer, que é olhar a soberania, a autonomia, a diversidade cultural, os direitos, os bens comuns, a partir da estruturação de uma cultura, das cidades, da educação, do esporte, das religiões, do comportamento e da saúde coletiva. Porque isso é uma plataforma política como projeto popular para o Brasil. E isso deve reconhecer os recursos naturais e energéticos, deve reconhecer a economia e o trabalho a partir de uma economia para todos, uma economia a partir de premissas não do desenvolvimento infinito, mas sim de um desenvolvimento endógeno, interno, que aconteça a partir do povo e da ecologia integral. Reconhecer a vida das cidades brasileiras, a vida das cidades precisa tomar um outro rumo, uma conversão a partir de um complexo de solidariedade e de bens comuns. E avançarmos sobre os direitos de todos os povos, de todo o povo, que reconhece a diversidade religiosa, que reconhece os desafios do Estado de garantia de cultura, de esporte, e que cria programas culturais, que cria elaborações de políticas públicas para a autodescoberta do povo e de sua cultura. E também é um eixo que vai debater o Estado a serviço do povo, que vai prever aí um Estado que busque discussões sobre segurança, sobre cultura, sobre mecanismos de participação, sobre desenvolvimento de justiça restaurativa, sobre questões de formas de participação popular na decisão das gestões. Então, esse eixo direitos vai falando sobre essas dimensões de discussão e está disponível para vocês aí virtualmente, então, acesso a ele. No eixo 2, nós vamos entrar no campo da economia e desenvolvimento, de distribuição de renda, de um debate profundo, inclusive é o caderno mais grosso, vocês vão perceber, que vai apontar para a discussão sobre agricultura e biodiversidade, discutir Amazônia, ciência, tecnologia e inovação, demografia e imigrantes, desenvolvimento regional, economia, discutindo a macroeconomia, os caminhos dela, energia e petróleo, financiarização, mineração, reforma tributária, seguridade social e previdência, semiárido, trabalho, emprego e renda, transporte e logística. Então, os textos, eles são curtos e objetivos, mas são muito propositivos daquilo que pode fomentar em grupos e entidades nossas que nós trabalhamos o debate político atual. Então, esse eixo que está posto aí para nós.
Nós temos o terceiro eixo, que vai falar sobre Estado, democracia e soberania popular. Esse caderno, inclusive, ele versa sobre as questões de democratização da justiça e direitos humanos, relações internacionais, reforma política, segurança pública e sistemas de comunicação. Então, é nesse mergulho que a gente faz, clicando nos textos, um maravilhoso estudo. E o quarto documento é igualdade, diversidade e autonomia. Eu creio que esse documento tem passado muito mais transversalmente, né? Como trabalhar a autonomia dos povos, a igualdade, a diversidade a partir do combate ao racismo, combate à promoção da igualdade social, o desenvolvimento da juventude, da população LGBTQIA+, das mulheres e dos povos indígenas. Então, amigos e amigas, o projeto Brasil Popular ele é uma síntese de esperança e de organização. Quero convidá-los a pegar esse documento, colocá-lo aí nas prioridades de leitura e organizar esse período de discussão política desde a premissa da organização do povo em prol da solidariedade e de uma justiça cada vez mais econômica e cultural e social democratizada. Por isso, eu convido cada um e cada uma a mergulhar no Projeto Brasil Popular. Nos próximos 4 encontros, vou preparando uma discussão sobre os temas que cada caderno traz para nós irmos dialogando. Afinal, democracia se faz com diálogo, confronto de ideias e construção de bem comum. Amigos e amigas, paz e bem, uma excelente semana e a gente se vê logo mais lutando por justiça e semeando a esperança. Até!